Quem nunca ouviu falar dos Salmos? Os Salmos de Davi. Todo mundo já ouviu falar, né? O Salmo 23, o famoso Salmo 23, né? Eu queria falar sobre o Salmo 31. O Salmo 31, Davi, ele já estava no momento ali de guerra, né? Ele estava numa luta, um contexto ali de guerra, e ele estava quase perdendo. Ele já estava praticamente entregando os pontos. E o Salmo 31 conta a história, porque os salmos contam histórias, né? E conta a história de que Davi faz uma oração a Deus, e tem um momento de desespero, que ele volta-se para Deus e ele faz uma oração pedindo para que Deus possa olhar por ele, para que não permita que ele seja derrotado, nem que ele seja humilhado, porque ele já está sendo jurado de morte. Se você for pegar o Salmo 31 na íntegra, você vai ver que ele já está sendo jurado de morte, ele já está sofrendo algumas coisas. O famoso Salmo 23 é quando ele está indo, né? Então ele está pedindo essa proteção para ir para a batalha. E o 31 ele já está praticamente quase entregando os pontos. Só que nesse Salmo 31 tem uma história interessante, que ele faz essa oração a Deus, ele se volta a Deus. É bem bonito esse salmo. Ele pede para que Deus possa abaixar os ouvidos para ele, porque ele quer falar, porque ele quer realmente pedir ajuda. E uma coisa curiosa é que, segundo Davi, Deus responde à oração dele. Tanto que ele entra numa grande emoção, ele chora, porque ele vê que Deus responde a oração dele, mas ele responde de forma verídica, real, né? Acontece mesmo essa resposta, ele sente que ele fala e Deus responde, né? E é um salmo muito forte, é um salmo poderoso. E por que eu estou falando isso? Porque esse ano eu passei por umas situações pessoais complicadas. Foi um ano meio pesadinho, foi um ano que eu trabalhei pra caramba, fiquei um pouco cansada, né? Um ano aí de correria, e aconteceu uma situação pessoal, uma situação de saúde na minha vida, né? Aqui na minha casa. E eu fiquei muito assustada, né? Eu passei um medo, assim, eu fiquei bem assustada. E eu pedi a Deus um livramento. Teve um momento em que eu não conseguia dormir, eu estava lá deitada na cama, eu não conseguia dormir, eu estava assustada, estava preocupada, e eu fiz uma oração a Deus, a Jesus, né? Falo de Deus de forma geral, mas eu orei a Jesus, Cristo, né? O grande Yeshua Ben Pandira, o iniciado Yeshua Ben Pandira, nosso grande xamã da natureza, Jesus Cristo. Eu orei para ele com muita fé, para que ele possa ter misericórdia da minha vida, me livrar dessa situação. E, rapaz, eu nunca senti isso. Eu senti que eu tive automaticamente a resposta que sim, que eu ia passar por isso, que eu ia me livrar disso. Mas eu nunca senti isso, eu senti que Deus, que Jesus me respondeu. Herr Jesus Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, erbarme dich. Eu senti que Jesus me respondeu. Eu nunca senti isso numa oração. Eu acho que nem mesmo na ayahuasca, que olha que a ayahuasca é poderosa, a ayahuasca é transformadora. Eu nunca senti isso nem na ayahuasca. Eu orei e é como se tivesse chegado em algum lugar, aquela oração, e retornasse, refletisse de volta para mim, como uma confirmação. E naquele momento
eu senti uma paz tão grande dentro de mim. Eu senti uma paz, eu estava sem dormir, eu estava 3 dias sem dormir. Eu dormi na hora. Eu dormi. Eu dormi e eu não falei mais no assunto. Eu não falei mais no assunto. Eu dormi no outro dia como se nada tivesse acontecido na minha vida. Eu não falava mais no assunto. E deu tudo certo. Deu tudo certo. Isso foi libertado da minha vida, da minha família. E deu tudo certo. Tá? Eu não sei, eu gostaria de passar o que eu senti. Eu não consigo passar isso em palavras. Foi realmente o que Davi viveu, né? Davi no Salmo 31, naquele momento de luta, de sofrimento, e ele teve a resposta. A alegria que ele sentiu foi a mesma que a minha, mas foi uma coisa tão forte, bateu aqui de volta, assim, ó. Abriu-se um portal, é como se tivesse aberto um portal e voltasse uma certeza muito grande dentro de mim. Aquilo me dopou, aquilo me deitou assim que eu dormi. E no outro dia eu era uma outra pessoa, eu nem falava mais nesse assunto. Esse assunto para mim estava mais do que resolvido, que é a fé. Quando você tem fé que algo realmente se resolveu, quando você tem fé que Jesus te ouviu, você não fala mais no assunto. Está resolvido. Resolveu. Entendeu? Quando você tem essa fé, você segue. Você segue. Você simplesmente segue com a tua vida. Aquilo não é mais um problema. E não era mais um problema para mim. E eu fiquei em paz. Eu fiquei na paz de Cristo. Totalmente. Eu fiquei na paz. E eu falava, ó, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. E deu tudo certo. E era algo que, infelizmente, eu tinha sentido isso já na ayahuasca, que ia acontecer alguma coisa, que ia vir alguma coisa chata. Infelizmente, eu senti isso. Só que, ao mesmo tempo que eu senti nos meus trabalhos com a medicina, eu também senti que eu ia ter uma intuição de que ia dar tudo certo, que eu ia confiar na minha intuição. Né, que eu ia buscar confiar na minha intuição e me pegar com ela. E realmente, no momento que eu orei a Jesus e ele me respondeu, cara, acabou. A minha intuição gritou. Eu falei, e ele me respondeu e deu tudo certo, e vai dar tudo certo, e acabou esse assunto. E acabou. Então eu quero passar esse vídeo aqui para vocês para dizer o quê? Que Jesus escuta a nossa oração. Jesus nos escuta. É só você falar com Ele. E é só você saber que você está falando com Ele. É só você ter essa fé, essa segurança de que você não está falando com a parede. E Ele vai vir ao seu encontro. Jesus virá ao seu encontro. Então, confia. Se entrega. Não vá se desesperando. Não vá achando que o mundo acabou. Você não está sozinha nesse planetinha. Você está aqui porque você tem um plano maior e você tem uma grande parceria com Jesus. Jesus é o governador dessa terra aqui. Ele é governador de outros planetas, mas também é dessa terra. Então você está falando com o dono dessa terra. Você está falando com o dono da vida e da morte. Então Jesus me ouviu. É isso que eu quero passar para vocês. Que assim como Davi, Jesus me ouviu. Jesus ouviu a minha oração e pasmem, meus amigos, Jesus me respondeu. Ariane, você anda fumando algum ilícito? Não, eu não estou fumando nada. É real, aconteceu. Então, vou te dar uma lição de casa. Nessa noite, não sei quando você vai ver esse vídeo, quando você for dormir, fala com ele, bate um papo com ele, fala algo que você quer, que você gostaria de superar. Fala com ele. Gostaria de superar tal coisa. Você vai ver como ele vai te ouvir e vai te responder. Mas você tem que ter uma fé para isso, tá? Você tem que se abrir para isso, acredita nisso. Você não está falando sozinha. Você não vai falar sozinha, você vai falar com Jesus. E é um momento muito poderoso, é um momento muito mágico. É um momento que você sente ele aqui no peito, aqui no cardíaco.
E você tem essa conexão direta. Você tem. Então, é isso que eu queria passar para vocês, que eu tive essa experiência e olha, o que mudou? Mudou que agora eu tenho uma fé incrível, cada vez mais eu tenho uma fé em Jesus.